Eloy, que parada é essa de retorno? Não tinha acabado? Calma, gente. Sobrou um restinho, mas perto da aula anterior vai ser fichinha. Tem uma característica da luz de que nós não falamos, apesar de ser super importante. A cor. Poxa, a cor, não é mesmo? Pois é, faz parte do nosso dia a dia, mas às vezes nem nos damos conta dela. Depois do trauma da aula anterior, não vou trazer aqui um prisma, explicar os conceitos de refração. Vamos tentar uma coisa um pouco mais lúdica? Que tal a capa do disco Dark Side of the Moon do Pink Floyd? Pô, aí ficou legal, hein? Tchan, tchan, tchan. Putz, não é possível. Ah, eles estão de sacanagem com a gente. I'll see you on the dark side of the moon. Guerrilheiros e guerrilheiras, vou ser breve dessa vez, não vamos mergulhar tão fundo na física por trás da separação das cores que ocorre na refração, mas vou utilizar essa imagem para pontuar algumas questões interessantes. A primeira delas está desse lado esquerdo, essa luz que incide sobre o prisma e que para nós é branca. A luz que nós chamamos de branca é na realidade a combinação de todas as cores. Tinha até um brinquedo infantil que ensinava isso, uma roda composta de várias cores e que, ao girar, ficava branca. Esse brinquedo, na verdade, se chama disco de Newton, criado por ele mesmo, Isaac Newton. Essas duas referências nos ajudam a entender que o Sol e as nossas lâmpadas emitem vários comprimentos de onda, ou seja, várias cores ao mesmo tempo. A depender da qualidade dessas lâmpadas ou da hora do dia, no caso do Sol, alguns comprimentos de onda podem ser mais proeminentes e outros menos. É só comparar o Sol do meio-dia e o Sol que está se pondo. Ele não fica mais laranjinha? É disso que eu estou falando. Conhecer as características da minha fonte luminosa é muito importante, pois eu também vou regular a minha câmera para interpretar essa informação. Veja, o nosso olho se adapta muito rapidamente a diversas condições de luz, ainda que a gente nem note isso acontecendo. Lembra lá nas aulas de exposição que falei da pupila e como ela abre e fecha para regular a entrada de luz? Até a gente deu o exemplo do cobertor que a gente coloca em cima do rosto quando alguém entra no quarto pela manhã e acende a luz de repente. Pois bem, o nosso olho também se adapta a variações de cor, mas a câmera não sabe fazer isso da mesma forma, ainda que tenha alguns recursos automáticos mais ou menos confiáveis. O cenário ideal é sempre eu dizer a ela como deve interpretar aquilo que está passando pela lente. Eu faço isso selecionando algum dos presets como luz do sol, lâmpadas quentes, flashes, sombras e dias nublados, ou insiro valores manualmente a partir das informações que possuo do meu equipamento de luz. Uma terceira opção, designada por AWB, Auto White Balance, utilizo para medir a luz refletida de algum objeto que eu sei que é branco. Se informo minha câmera corretamente desse parâmetro, meus objetos logo aparecem na imagem com uma cor mais ou menos fiel àquela que consigo ver com os meus próprios olhos. Essa imagem aqui mostra uma gradação de tonalidades medidas em kelvins e algumas referências do nosso dia a dia, como nascer e pôr do sol, lâmpadas fluorescentes e de LED e por aí vai. Vamos falar sobre isso mais adiante em profundidade, mas qual é a ideia do balanço de branco? É informar para a câmera a temperatura de cor da nossa luz incidente, pois nós sabemos que os objetos brancos vão refletir todas as tonalidades do espectro, de maneira até que mais ou menos uniforme, e vão ficar tingidos por essa cor incidente, a não ser, claro, que a câmera esteja configurada para uma correta interpretação dessa luz. Em outras palavras, se a luz incidente for vermelha, o objeto branco fica vermelho. Se for verde, fica verde. Então a câmera precisa saber qual é a tonalidade da cor incidente e interpretá-la corretamente. Como toda configuração de câmera, o balanço de branco, que informa a temperatura de cor da luz incidente, pode ser usado tanto para equilibrar e corrigir, quanto para estilizar. E essa é uma forma interessante de nós passarmos da teoria para a prática. Lembra que eu mencionei que no início do cinema, as películas não eram assim tão sensíveis como as nossas câmeras mais atuais? Hoje, se quero filmar uma cena noturna,
consigo subir o meu ISO e fazer isso tranquilamente, obtendo bem pouco ruído. Antes, isso era praticamente impossível. E para solucionar esse problema, ou você aumentava enormemente a quantidade de luz artificial, ou você fazia uma noite americana. Em inglês, o nome dessa técnica era Day for Night, basicamente, gravar de dia, fazendo parecer que era de noite. E como que eles faziam isso? Tentando entender as características da luz noturna, sobretudo a sua tonalidade. Imagine uma noite de lua cheia na sua cabeça. É uma noite que costuma ser bem clara, porque a lua cheia reflete bastante a luz do sol que incide sobre ela, mas ao mesmo tempo temos a impressão de que tudo fica meio azulado, não é verdade? E se nós fizermos de conta que o sol é a lua, com sua luz forte, e alterarmos o balanço de branco da nossa câmera para interpretar essa luz de forma errada, mas para que a imagem toda fique azul. Deu para entender? Da mesma forma como as outras variáveis, você precisa saber qual é a característica da sua luz e que tipo de efeito você deseja produzir. Se tudo estiver parametrizado como manda o figurino, ou seja, fonte de luz e balanço de branco em conformidade, o resultado é neutro. Se você escorrega mais para um lado ou para outro, obtém resultados desequilibrados, mas que poderão transmitir uma mensagem, um sentimento. Amarelinho pode ser aconchegante, azul pode ser frio. Tudo depende da história que você quer contar. Assim nós fechamos essa aula que, convenhamos, foi bem tranquila, não é? Espero vocês na próxima aula. Até já!